Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Vamos lá para o vídeo de hoje. Tá com esse título: Por que investir em autoconhecimento? Por que que eu resolvi mudar e investir no meu autoconhecimento, né? No conhecimento da minha pessoa, da minha persona, né? Do meu personagem aqui nesse mundo. E eu vou falar para vocês por que que eu acho que esse é o ato mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Eu sei que é uma afirmação assim que para muita gente parece, nossa, será? Né? Muita gente duvida, mas para mim é o ato mais importante que você pode fazer na sua vida, o ato mais importante que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, a decisão mais profunda e a decisão que fez mais diferença em tudo na minha vida, investir no meu autoconhecimento. Mas por quê? O que que foi que me fez ter esse olhar? O que que foi que me fez mudar de perspectiva? O que que me levou a isso? E eu, para entrar nesse assunto, para falar sobre isso, né, eu já contei aqui em outro vídeo, mais ou menos como é que foi a minha infância. Eu tive uma infância um pouco sofrida, né, acredito que a maioria das pessoas, assim, teve aquela infância de sofrimento, de pobreza. E eu cresci achando, assim, que eu cresci muito reativa, de maneira muito reativa com todo mundo. Eu sempre culpei muito meus pais pelo que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Eu vim de uma família que nós somos 10 irmãos, a gente vivia numa pobreza assim muito grande, realmente, só não era miséria, só não era nível de miséria, porque meu pai ele plantava muito quando a gente era criança. A gente tinha várias plantas em casa, a gente morava como se fosse num sítio, no interior, e a gente se alimentava disso. Mas assim, a nossa vida era bem escassa. Então eu cresci nesse meio. Eu cresci quando eu tinha uns 12, 13 anos, a gente se mudou do interior para a capital, mas a gente sempre viveu numa vida muito regrada, uma vida de muito controle, muita miséria realmente, assim. Para você ter uma ideia, biscoito em casa era contado. Meu pai ele contava os biscoitos para dar para todo mundo, né? Porque era muita criança. E eu não entendia isso. Eu falava, nossa, mas é injusto com a gente, né? A gente é criança, a gente não tem culpa. Enfim. E eu cresci nisso. Quando a gente cresce nesse ambiente, quem cresceu nesse ambiente ou num ambiente parecido com o que eu estou descrevendo sabe do que eu estou falando. A gente cresce meio que culpando. E eu era muito revoltada. Eu cresci nisso, então eu pensei, não, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou ter minha casa, eu vou ter minhas coisas, eu vou comer do bom e do melhor, eu vou... enfim, eu cresci com esse pensamento que é um pensamento que impulsiona quando a gente usa. Pra mim, me impulsionou muito, me ajudou muito a desenvolver, a querer estudar. Eu queria muito estudar, sempre gostei muito de estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. Esse pensamento, essa raiva, essa revolta, num certo nível ela é bem importante, né? Ela impulsiona a gente. Eu queria, em tudo que eu fizesse, assim, eu sempre gostei de trabalhar, então eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos eu já trabalhava de carteira assinada, já, enfim. Porque eu justamente queria realizar meus sonhos, a gente era muito podado na infância, a gente não conseguia sonhar, até que eu sonhava bastante, mas a gente meio que não via uma saída, porque era bem difícil na época. Então, eu cresci muito com isso comigo, que eu queria ter as coisas, que eu queria conseguir minhas coisas, que eu ia ter tudo que eu quisesse, e isso é bom. Isso me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar cedo, né, como eu já falei, e aí eu fui trabalhando, fui ganhando dinheiro, fui juntando, consegui comprar minha casa muito nova, consegui comprar carro muito nova, e tudo fruto realmente do meu trabalho, do meu empenho. Eu sempre fui muito empenhada. Se eu entrasse para uma equipe de vendas, eu queria ser a que vendesse mais, eu me especializava, eu não era tão boa vendedora, eu fui me especializando em vendas e comecei a me destacar nessa área comercial, nessa área de vendas. Depois fui promovida e aí consegui ganhar mais. Então, essa minha revolta interna era muito boa nesse sentido, ela me impulsionava, ela sempre me impulsionou e isso sempre foi positivo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha essa revolta e eu era egoísta, porque como a minha infância foi muito escassa, não, né, colocando a culpa, mas a gente sabe que tem a ver, eu cresci nesse meio de escassez, de miséria, né, como eu já falei, a gente realmente só não passava fome porque eu tinha que comer fruta, enfim. E eu cresci, eu era egoísta, eu não gostava de ensinar, eu não gostava de compartilhar as minhas ideias, se alguém precisasse de mim, eu falava, que se vire, eu tive que lutar para conseguir, então uma pessoa que se vire. Essa era eu antes. E isso por um tempo, eu mantive esse perfil de que, não vou ajudar ninguém, eu já tô me ajudando, eu já não tinha nada, eu consegui ter minhas coisas, então que se vire, eu tinha esse pensamento. Só que isso me machucava.
eu, ao mesmo tempo que eu achava que era o certo pensar assim, ao mesmo tempo me machucava, porque eu via que as pessoas se afastavam de mim, que eu era referência para vendas, para pessoa que vai lá, que faz, que acontece, só que eu tinha essa reatividade, eu tratava mal as pessoas, eu tinha esse lado que não era tão agradável, essa personalidade que não era tão agradável. E ok, só que assim, isso começou a mexer comigo, no sentido de não que eu quisesse estar cheio de gente, não era isso. Eu ficava comigo mesma, eu falava, nossa, comecei a me observar. E eu via que isso me machucava. Eu via que eu precisava respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. Se eu pudesse ajudar as pessoas, que eu fizesse isso, como se fosse realmente uma transformação. Aí a gente, qual foi o momento da vida que mais veio à tona isso? Quando eu tive meu filho, esse momento foi um marco, né, na minha vida. Eu acho que praticamente toda mulher que tem um filho, o nascimento da criança, a gravidez, a gestação ali acaba sendo um marco. E eu comecei a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, eu queria ser uma pessoa melhor. E o que me levou a buscar autoconhecimento? Livros, muito estudo. Eu fiz um curso de coach em 2018 e isso me ajudou muito a buscar me conhecer, a buscar entender o que se passava na minha cabeça. E quando a gente decide buscar autoconhecimento, investir no autoconhecimento, a gente tem que estar preparado para como se você fosse fazer uma limpeza em casa. A gente tem que estar preparado para a sujeira que está debaixo do tapete, porque quando você começa a fazer as práticas do autoconhecimento, quando você começa a meditar, quando você começa a transformar a sua autoimagem, porque a gente tem uma imagem do que a gente é. Quando a gente vai para o autoconhecimento, é praticamente fato que você vai mudar a sua autoimagem, porque você vai querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa que tem um olhar diferente para o próximo. Então você vai precisar praticar, fazer técnicas, fazer práticas para mudar. E quais técnicas são que eu uso muito? Meditação, autossugestão, afirmações e várias outras técnicas. Técnicas do caderno que você escreve, enfim, várias técnicas. E quando você vai mexer com isso, digamos assim, você tem que estar preparado, porque vai reverberar coisas que às vezes você não espera. Por exemplo, mágoas de infância, traumas, coisas que precisa não ser extraído, mas ser ressignificado. Você vai ressignificar. Por exemplo, eu passei por tudo que eu falei, né? Passei por muita dificuldade na infância, só que hoje eu já consigo ressignificar. Olhar com outro olhar, porque o autoconhecimento você muda o olhar. Você muda o olhar para você, muda o olhar para o próximo. Então, a gente precisa se preparar. Porque vai ter dias que você vai, por exemplo, meditar e você vai cair no choro, porque você vai lembrar de coisas. Tem dias que você vai tentar fazer afirmações e você não vai conseguir, porque você tem uma imagem distorcida de quem você é. Então, você tem que estar preparado para essas coisas que virão à tona, esses sentimentos, essas lembranças, às vezes esses traumas, essas recordações. Então, mas por que eu acho que é extremamente importante ter um momento da vida que a gente vai fazer isso? Eu acho que praticamente todas as pessoas que buscam, que querem o autoconhecimento, que buscam estudar sobre isso, estudar sobre lei da atração, estudar sobre física quântica, essas coisas que eu falo aqui nesse canal, elas chegam nesse momento que começa a ser mostrado coisas para você que estava ali debaixo do tapete, como se fosse aquela sujeirinha ali debaixo do tapete, e que a gente vai, às vezes é difícil, né, no momento você vem o choro, aí vem a tristeza, vem uma lembrança que às vezes você não queria que viesse, mas é importante, faz parte dessa jornada. Então, quando a gente, é uma ocupação que a gente coloca na nossa cabeça de se autoconhecer. Quando eu paro para me autoconhecer, eu consigo entender melhor o próximo, porque nós somos seres imperfeitos, nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para crescer, e a gente tende a julgar o outro, a gente tende a apontar mais para o outro, né? Falar, aquela pessoa é desse jeito, ou devia ser assim, ou se fosse eu faria assim. Mas quando a gente busca se autoconhecer, a gente encontra muito na gente, e a gente entende que tem muito para consertar na gente. Então não vale a pena tentar mudar o outro, até porque a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir mudar você não consegue me mudar, só quem pode me mudar sou eu. Quando eu quiser, quando eu achar que é o momento, assim como você. Então o autoconhecimento ele é para isso, você faz como se você fosse fazer um mergulho profundo dentro de si mesmo, é um mergulho profundo, você vai se conhecer, você vai descobrindo o que tem, a gente é o universo, nós somos o universo, cada pessoa é o universo. Então a gente tem sentimentos que às vezes a gente desconhece, não sabe de onde vem, não sabe a que veio,
Quando a gente investe nisso, a gente tira o foco de julgar o outro. E para mim é a maior jornada, é o melhor investimento que você pode fazer, é investir no seu autoconhecimento. É investir no ter esse olhar para você, para que surja realmente de você a sua essência, para que surja quem realmente você é, para que você revele quem realmente você é. Hoje eu não me identifico com aquela bem-vinda anterior, com aquela bem anterior, né? Com aquela pessoa reativa, aquela pessoa que não entendia, que respondia. Óbvio que tem uma situação ou outra, eu não sou a plenitude em pessoa sempre, não é isso. Tem uma situação ou outra que às vezes eu preciso ser um pouco mais incisiva, ser um pouco mais, falar um pouco mais forte, ser um pouco mais firme, até porque tem que ter um equilíbrio, mas sem criar atrito, que era o que acontecia antes. Então a gente vai se autoconhecendo, a gente vai descobrindo versões melhores nossas, né? Esse é o fato, essa é a palavra. Você vai descobrindo, você vai se descobrindo, né? Outras versões melhores, versões com personalidades mais agradáveis, que me deixam feliz e que consequentemente deixam as pessoas que estão ao meu redor mais felizes. Isso é importante, né? Se falasse isso para aquela bem-vinda lá de 7, 8 anos atrás, aquela bem-vinda não ia dar importância. Mas essa de hoje, sim. Hoje, eu sempre digo, foi o meu melhor projeto, foi a minha melhor decisão que eu tomei de me autoconhecer, buscar entender como é que a minha cabeça funcionava, buscar entender por que eu tinha certos sentimentos, né? Limpar, reprogramar aquilo que eu não me sentia legal, não me sentia à vontade. E foi o melhor, eu sempre falo, foi o melhor, é a melhor coisa que a gente faz, é o que eu aconselho, é o que eu recomendo. Se você tá na dúvida, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, é o que eu sempre recomendo. Invista no autoconhecimento, invista em se conhecer, saia do julgamento, se você tá nessa fase ainda de julgar o outro, de reagir, né? Não, a gente pode responder sem reagir, né? A gente pode tentar entender sem ser reativo, sem causar atrito. Invista em autoconhecimento, foque em se conhecer, porque a gente às vezes tenta entender outra pessoa, tenta conhecer outra pessoa e a gente nem se conhece. A gente não sabe, vê uma pessoa e fala alguma coisa, a gente reage e depois se arrepende, porque a gente não tem esse controle emocional, a gente não tem esse conhecimento sobre a gente mesmo para falar, não é hora de responder dessa forma. Não é você se podar, não, mas é um equilíbrio que a gente precisa ter. Senão a gente briga com todo mundo, né? A gente reage ao que todo mundo fala, acaba o outro controlando a gente. Então, é isso para esse vídeo. É o melhor investimento que eu tenho certeza que você pode fazer em você. É o melhor investimento que eu faço em mim. É um aprendizado constante, é uma jornada que eu acredito que não tenha fim. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre. Tem situações que a gente tende... parece que tudo que a gente aprendeu, como se fosse uma situação que fosse levar por águas abaixo, na verdade não. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Quando a nossa mente expande, ela não volta ao mesmo tamanho. Então, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as emoções. Vai aprendendo a se entender, a se conhecer. A ter esse equilíbrio de falar, não, aconteceu essa situação, deixa eu ter um pouco mais até de frieza. Hoje eu vejo que em várias situações da minha vida eu tenho um pouco mais de frieza, esse equilíbrio de falar, deixa eu analisar essa situação, não vou responder. Eu não vou entrar por esse caminho. Deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu esfriar a cabeça. Aí então eu venho e respondo, aí então eu sento e converso. E isso pra mim foi a minha maior conquista. Com isso, de não ser aquela pessoa impulsiva, que alguém fala alguma coisa e já reage, já quer ganhar briga. Eu era assim. E hoje esse é o meu maior orgulho, de falar, não, você tá me falando isso, deixa eu analisar. Deixa eu ver o que tá acontecendo, deixa eu ver se você tá bem. Hoje eu já consigo ter esse controle, ter esse equilíbrio, que na verdade eu nem acho que é um controle, eu acho que é de ficar presente no momento de não levar nada pro pessoal. De falar, não, de repente essa pessoa tá me falando alguma coisa desagradável, essa pessoa não tá bem, né? Ter até essa compaixão. E essa compaixão começa a gente tendo compaixão com a gente mesmo. A gente se olhando com mais carinho, de falar, não, eu falho também, eu erro. Então deixa eu ter um pouco mais de compaixão com o meu próximo. Quando a gente começa a se amar mais, a ter mais esse carinho, esse amor pela gente, a gente começa a enxergar o próximo de uma outra forma, né? De uma forma mais amorosa, porque a gente é espelho, né? A gente é imagem e semelhança de Deus e a gente é espelho, o nosso próximo, a gente é ser humano, enfim, a gente é muito parecido, inclusive, né? Então, eu acredito nisso, é isso que o autoconhecimento me trouxe até aqui, essa clareza de estar mais presente em todas as situações, de ter a cabeça um pouco mais no lugar, de falar assim, não, eu não vou reagir, eu vou responder, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou olhar com mais compaixão. Ah, eu sou sempre assim? Não. Não sou sempre assim. Tem momento que eu me irrito, tem momento que eu me estresso, sim, tem momento que a raiva vem. E nesses momentos eu tento usar tudo que eu aprendo, tudo que eu estou aprendendo, que eu já aprendi, que eu aprendo nessa jornada.
Então é isso por hoje, né? Para não ficar tão longo o vídeo, é isso. Esse canal, inclusive, é uma dessas técnicas, uma dessas práticas que eu tô gostando muito de fazer esses vídeos aqui. Uma das minhas mentoras me orientou a fazer isso e eu tô amando. E é isso então por hoje. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.